E aí, vamos começar a ler gibi? E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Ítalo e bem-vindos a mais um vídeo no Canto do Quadro. Então, gente, esse vídeo aqui é um vídeo meio diferente do que eu trago normalmente, não é unboxing nem review aqui no canal. É um vídeo de ajuda, auxílio, dicas de como começar a ler quadrinhos. Porque quadrinhos é um nicho tão pequenininho, a maioria das pessoas só leem livros, né? Normalmente as pessoas não se aventuram no mundo dos quadrinhos, dos mangás e tudo mais, dessa mídia maravilhosa. Então eu vim aqui para tentar dar uma ajuda para aquelas pessoas que sempre tiveram vontade de ler alguma coisa, querem dicas, querem entender como funciona. E eu vim aqui fazer minha parte como uma pessoa que adora esse hobby e vim aqui ajudar. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, já tá maravilhoso. Uma pessoa a mais dentro desse hobby, maravilhoso. E também para explicar muitos termos que eu também utilizo durante os vídeos, né? O que é uma run, o que é um volume, edição americana e por aí vai. Pegar aqui para também explicar isso daí, para ficar mais claro para vocês, audiência. Então, olá, tudo bem? Aqui é o Ítalo, bem-vindo ao Canto do Quadro. Eu faço aqui no meu canal vídeos sobre review de quadrinhos, unboxing dos quadrinhos e outras coisas nerd que eu compro no meu dia a dia. E a gente tem um Instagram aqui do canal, @HQ_Canto do Quadro, que eu posto fotinhas dos gibi que eu tô lendo e por aí vai. Então, segue lá pra não perder nada. Então, vamos pro vídeo. Se você nunca leu um quadrinho, nem na infância, um Turma da Mônica, nem nada do gênero, assim, busque principalmente um quadrinho fácil, que eu vou dar algumas dicas aqui, né, de como escolher um quadrinho mais de boa pra você ler, pra começar. E de algo que te interesse bastante, porque não adianta eu falar, leia os quadrinhos melhores pela crítica, leia um Watchmen, leia um Maus, um Vez de Vingança, leia esses quadrinhos de altíssimo calibre. Não é assim que funciona. Você tem que ler coisa que você gosta, alguma coisa mais de boa, pra você entrar na mídia, entender como funciona a mídia dos quadrinhos, porque quadrinho, você tem que interpretar o texto e a arte ao mesmo tempo. Porque muitos quadrinhos, a arte está dizendo uma parte da história e os balões de pensamento, de fala, estão dizendo outra coisa também. E mais principalmente tem quadrinhos que são mudos, que só a arte comunica por meio de olhos, sentimentos, o jeito que a pessoa está se movimentando quadro a quadro, toda a questão de como que o quadro vai se comportando durante a página, né? A pessoa pode estar assim, num quadro, meio assim, ai meu Deus, assustada, depois ela fica assim, tipo assim, ai meu Deus, o que aconteceu aqui, sabe? Só por meio de como a pessoa tá se mexendo de um quadro ao outro, vai modificando e você compreende o que ocorre naquela história. Então não é só simplesmente, arte bonita, legal. Então você tem que ver a arte, você tem que ler com calma, quadrinho não é simplesmente você vai assim, ó, vai ver na arte, a arte passa muito da informação de o que a obra quer dizer, além do texto. Então, a arte e o texto se complementam, é um negócio que são juntos, não é só simplesmente um é mais importante que o outro. Eles caminham em unicidade para te mostrar a história. Beleza? Agora, eu acho que vale a pena eu falar algumas coisas de tipo, de linguajar de quadrinhos. Então, por exemplo, o que é um run /fase? Porque uma coisa dos quadrinhos que é muito diferente, por exemplo, do mangá, é que assim, mangá, por exemplo, Naruto, o cara que criou Naruto é o cara que escreve Naruto do começo até o fim. Que nem Dragon Ball Z, né? Dragon Ball, né? Que foi o Akira Toriyama, né, que escreveu o texto, um monte de parte depois que o outro cara lá sumiu, né, Jojo, que é o Yoriko Araki, sempre é ele que escreve, então, tipo assim, é um autor que cuida de sua obra e vai do começo ao fim, ou até depois que passa o bastão, né, outra pessoa assume, mas sempre é uma pessoa, na maioria desses casos. Quadrinho é muito diferente, principalmente dos personagens grandes das editoras, Homem-Aranha, Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Capitão América, por aí vai. Porque já que são personagens muito velhos já, por exemplo, 60, 70, 80 anos, né? Então muitas pessoas diferentes já escreveram. E aí que vem os runs /fases. Que, por exemplo, vamos falar que eu, nos anos 2000, vou começar a escrever as minhas histórias do Homem-Aranha. O personagem ele estava num ponto X, como é que ele se encontrava, eu vou escrever minhas histórias tendo em vista isso que aconteceu, eu posso mudar coisas, né, tipo assim,
E agora que ele tava com essa pessoa, aí tava nesse emprego, agora ele vai acontecer algum negócio que ele não vai estar mais nesse emprego, e tudo vai relacionado à minha história, né? Ah, eu quero que o Homem-Aranha, ele saia do Clarim e vire um professor. Ah, a Mary Jane tá como? Ah, a Mary Jane, ela tá sendo atriz. Ah, vou ver de tirar ela como atriz de filme e colocar ela como atriz de peça da Broadway, entendeu? Você tem que saber como que estava, precisava saber como que estava o personagem no ponto X antes de eu assumir a escrita e dar continuidade ao personagem e coisas que fazem sentido, né? Obviamente. Então isso que são fases, são runs, né? Um escritor, uma equipe criativa assume o título e cria novas histórias a partir do que foi deixado o personagem num ponto X. Então, por exemplo, Batman já teve vários Robins. Então, numa fase de um escritor X, o Robin era esse. Ele escolheu que esse Robin agora, o Dick Grayson, virou Asa Noturna. Então, pô, agora não tem mais como voltar atrás, só se você quiser escrever uma história anterior, né, do que ele ter virado Asa Noturna, porque você pode usar ele, o Dick Grayson como Robin. E por aí vai, sabe? Então você tem que respeitar o que o autor escreveu e você fazer mudanças, e assim vai indo. Então, por exemplo, eu escrevo minha fase do Homem-Aranha e ele faço várias histórias. Aí vai vir um próximo escritor, vai fazer outra fase dele do Homem-Aranha e vai continuando os números. Então, por exemplo, eu assumi o título do Homem-Aranha quando eu tava na edição 37. Então eu vou fazer da 37 até 57. Então minha fase do Homem-Aranha são 20 edições. E o próximo cara que vai pegar da 57 pra frente. Então talvez ele faz 33, né, edições e por aí vai fazer. Dentro das runs tem os arcos de histórias, né? Eu faço dentro dessas 30 edições que eu faço, eu posso fazer, por exemplo, 3 arcos de 10 capítulos cada um, né? Que é o jeito que eu pensei, a história, como é que eu vou desenvolver o personagem, a história que eu quero contar, dado todas essas edições que eu estou fazendo. E uma coisa que vale também falar, como que funciona a questão dos quadrinhos americanos, né? Que eles saem uma vez, normalmente é uma edição americana por mês. E uma edição americana tem 22 páginas, esquema meio mensal. Algumas raras exceções são edições bimestrais, trimestrais, com mais páginas, menos páginas e por aí vai. Mas só que normalmente é uma edição americana. Essas edições que eu tô falando, de 30 edições, 20 edições, é uma edição, tem 22 páginas e ela sai mensalmente lá nos Estados Unidos. Isso é um negócio bem antigo, de que isso acontece já faz muitas décadas. Então é assim que funciona lá. Teve o Homem-Aranha lá da época do Stan Lee, que ele foi criado pelo Stan Lee e pelo Steve Ditko. Foi lá o Homem-Aranha 1, aí 2, 3, aí o Stan Lee e o Steve Ditko ficaram até a edição 50 e pouca, vamos falar. Aí depois que o Stan Lee saiu, assumiu outro escritor. Então, depois que aí acabou a fase do Stan Lee. Assim, e aí o próximo escritor pega de como o Homem-Aranha estava e dá a continuidade, entendeu? E vai indo, até que chega nos dias de hoje, né? Então, por isso tem muita gente no ramo dos quadrinhos fala, a fase do Stan Lee por trás do Homem-Aranha, que é da edição X até a edição Y. A fase do Ed Brubaker no Capitão América, que vai da edição X até a edição Y, e por aí vai, sabe? E aí entra também a questão de volume. O que é um volume? Por exemplo, se a gente fosse desde os anos 60, que foi o Homem-Aranha 1 até hoje, vai chegar até na 1000ª edição, né, que a Marvel tá até fazendo a sua propaganda, né, que o Homem-Aranha vai chegar na 1000ª edição, mas só que assim, se fosse até lá, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 1000. Mas o que fazem as editoras americanas para atrair novos leitores? Elas fazem novos volumes, eles recomeçam a contagem. Então, por exemplo, o Homem-Aranha, até, vamos falar, nos anos 80, ele foi indo até a edição 200 e pouca, que é o Homem-Aranha volume 1. Aí eles falaram, nossa, vamos ver de recomeçar a numeração? Aí eles pegam, porque quando eles recomeçam a numeração, sempre é um novo arco. Pode ser uma nova entrada de uma equipe criativa, que é uma nova fase de novo escritor, novo desenhista. Não necessariamente precisa ser isso, mas só que às vezes acontece. Ou a equipe criativa que estava, se mantém, mas só que só recomeça com um novo arco. Mas sempre que troca, tem um número 1, é um novo arco de histórias, é um novo volume. Daí como é que funciona? Lá dos anos 60 até os anos 80 era o volume 1. Aí foi até a 200 e pouca. Aí finalizou, aí começa agora Homem-Aranha volume
2, a edição 1 do Homem-Aranha volume 2, e assim vai indo. Então por isso que sempre aparece muito assim, nova revista número 1 do Quarteto Fantástico, do Hulk, do Capitão América. Eles criam novos volumes, por exemplo, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, então é sempre isso, né? Porque aí dá pra você acompanhar certinho, o volume 3 do Homem-Aranha, que começou em 2005, vai da edição 1 até 67. Aí, depois de 67, terminou esse volume, foi feito um novo volume, resetou a numeração e continuou as histórias, e por aí vai. Então é sempre um bom ponto de partida para você entrar. Então, eu acho que é isso, principalmente essa questão de como que funciona, né, os quadrinhos americanos. E isso mais acontece com os quadrinhos americanos em si, por causa que mangá é sempre os volumes que saem ou na Shonen Jump, naquela revistona grandona, né, que nem aquela ali que eu tenho, que vai vários capítulos, né, então vai nesses capítulos, depois eles encadernam, né, nesses voluminhos, que tipo, pega o capítulo 1, 2, 3 e vai colocando certinho, é assim que funciona lá. Quadrinho europeu, na maioria das vezes eles lançam a história inteira, ou o primeiro tomo, o segundo tomo, quando que sai o primeiro, segundo tomo, ou a edição integral que pega vários tomos, porque, por exemplo, vamos falar que eu quero fazer uma história do Sherlock Holmes, que nem tem uma edição da Pipoca e Nanquim. São 2 tomos, então o cara ele dividiu a história dele em 2, fez durante X meses o primeiro tomo, foi publicado, depois de outros Y meses, publicou o segundo tomo, que aí é o final da história, e aí depois sai a edição integral, que pega os 2 tomos, coloca tudo numa edição só, e aí sai a versão final da história. Tem quadrinhos que já saem a história completa de uma vez só, e aí já é considerado graphic novel, que saem histórias que são só... O autor ele ficou escrevendo durante todo esse tempo, como se fosse um livro mesmo, né? Mesma ideia de livro, né? Que o cara escreve tudo de uma vez, né? E aí depois ele publica, para você não ter que ficar comprando depois. Aí se tiver sequência, né? Obviamente, aí você vai lá e você compra a sequência, mas só que aquilo é um volume único de uma história de começo, meio e fim. Então, acho que vale a pena também eu mostrar alguns tipos de quadrinho que você encontra relacionado a super-heróis aqui no Brasil. Então, aqui temos alguns exemplos. Eu peguei esse aqui, por exemplo, que é um do Demolidor. Esse aqui do Demolidor, ele é do meio, ele é um arco de histórias. Então, é uma história que tem começo, meio e fim. Que ele tem, esse encadernado, ele tem 192 páginas. Então, e ele tem 7 edições americanas que formam um arco de histórias aqui dentro desse volume. Ele é entre fases do Brian Michael Bendis e do David Mack. Então, são arcos diferentes que tem dentro desse volume e são entre fases. Então, tava um autor, depois assumiu o outro e por aí vai. Mas só que aqui tem uma compilação desses arcos aqui para você ler. Então, mesmo dentro de uma fase, você não precisa ler uma fase inteira, tipo assim, a fase do Homem-Aranha pelo Stan Lee, você não precisa ler ela inteira, você pode pegar algumas edições lá no meio e você vai entender. E assim, gente, mesmo que o super-herói, ele tenha 1 zilhão de edição, não duvide da sua capacidade. Se você está lendo um arco desde o começo, por exemplo, que nem esse aqui do Demolidor, vamos falar que você ganhou esse quadrinho aqui do Demolidor da tua tia, e você nunca leu nada do Demolidor, só conhece as coisas básicas da série. Véi, quem que é fulano? Quem que é ciclano? Véi, lê que depois você vai entender. Ou, muitas vezes, que é o que acontece nos quadrinhos, o que tem? Tem uma introdução, um prefácio, explicando como o personagem se estava, o que aconteceu pro personagem estar desse jeito, coisas que aconteceram antes. Morreu a tia-avó do Matt Murdock, e é por isso que ele tá triste, e ele te explica. Então, confie na edição. A editora não vai simplesmente jogar você no meio assim e falar, foda-se, se vira, descubra e o problema é seu. Não, acredite que a edição ela vai te dar o mínimo possível pra você curtir uma história. E se for, por exemplo, até em um quadrinho menorzinho, né, de banca, né, igual, por exemplo, esse daqui da Mulher Maravilha, né, que é bem fininho. Mesmo nesses daqui, velho, tem aqui, ó, que explica as coisas. O que aconteceu anteriormente. Não duvide da sua capacidade, leitor. Não duvide, você consegue. Você consegue. Então, aqui, isso aqui é um exemplo. Encadernado, no meio de uma fase, tem várias edições e tem um arco completo aqui que você pega, lê e você entende completamente. Você não fica boiando depois.
Outro tipo de encadernação que você encontra é essa daqui, igual da Mulher Maravilha, que é a que sai, é a mais básica de todas, né? Que aqui da Mulher Maravilha tem Mulher Maravilha Absoluta 1 e 2, que são as duas edições americanas, né? Então esse quadrinho ele tem 64 páginas da história, que pega essas duas edições americanas e coloca aqui, você tem um pedaço da história. Não significa que esses quadrinhos mais finos tem começo, meio e fim, talvez é só um começo. Ou você pega, por exemplo, vamos falar que você ganha o volume, a edição 2 disso daqui. Você tá no meio do arco. Você corre atrás pra pegar o começo, ou você vai lendo a partir dali, depois você fala, vou ler na internet como é que é o resumo disso aqui que aconteceu antes, e vou lendo daqui pra frente, e por aí vai. Isso que é um negócio legal do hobby. Você entra num ponto de partida, você lê meio arco, daqui a pouco vai começar um novo. Aí você vai começar desde o começo. Se você conseguir pegar as edições anteriores, muito que bem, você pega o início do arco que você entrou no meio, senão você pega um resumo na internet e continua lendo, e você pega as próximas aventuras, e é muito legal e ainda vale a pena. Então, tipo assim, não tenha medo. Então, isso aqui é um tipo de edição que também você encontra. Aí tem, por exemplo, esses encadernadinhos também, que é mais tranquilinho, né, que sempre quando tem, assim, por exemplo, que nesse aqui do Wolverine, Vingança, se tem um subtítulo, com certeza é uma história fechada. Se tem, por exemplo, Quarteto Fantástico, alguma coisa. Batman, tananã. Se tem, aí vai. Você lê aqui na contracapa, você lê a descrição do item na internet, na loja que você tá comprando, tipo, se ele é parte 1, parte 2. No final da história, vai estar escrito se continua ou fim. Então você sabe se você tem que esperar por mais ou não, mas a maioria das vezes se tem um personagem e o nomezinho aqui, com certeza é uma história fechada, é só você comprar, ler e acabou. Aí tem os exemplos, como por exemplo aqui, esse Deadpool. Esse Deadpool, volume 11. Esse Deadpool, volume 11, ele é uma história fechada do Deadpool. Então é um negócio que sempre vale a pena você entender também como que é a encadernação, como que é essa publicação que está sendo feita. Por exemplo, essa publicação do Deadpool, ela é o volume 11. E nesse volume aqui, tem um arco completo aqui dentro. Simplesmente assim. Você pegou, você vai ler isso aqui, ele tem 5 edições, tem um arco inteiro aqui de uma revista pra você ler. E pronto, acabou. E ele é uma revista que saía mensalmente, entendeu? Você ia pegar, você ia comprar isso aqui, você ia ler tudo e ele, mês seguinte, talvez, vem uma revista que talvez não é um arco completo, é metade de um arco, aí você tem que comprar outra, que aí você termina um arco, por aí vai. E aqui a gente tem, por exemplo, o Invencível. O Invencível aqui é o volume 3. Talvez você compre isso aqui, o volume 3, aqui ó, que nem eu falei, ele tem o que aconteceu até lá. Fala aqui o que estava acontecendo, entendeu? O que aconteceu até chegar esse volume 3 e por aí vai. E aí, por exemplo, vamos falar que esse aqui é o volume de que... Spoiler, né? Vamos falar que esse aqui é o volume que se descobre que o Omni-Man é um desgraçado e ele trai o Mark. Você pega aqui, você lê essa parte, e aí você começa a acompanhar depois, entendeu? Você continua lendo, você continua acompanhando, e ele aqui, talvez ele engloba todo esse arco dele sendo arrombado, e o Mark apanhando severamente pra ele, e aí você já tem esse arco completo, né? Entendendo como é que funciona, os outros você pode vir de correr atrás, e você continua a história daqui, e por aí vai. Então, gente, tem vários tipos de publicações, de como você vai ler, e por aí vai. Qualquer uma funciona. Eu comecei a ler quadrinho, da minha experiência, como eu comecei a ler quadrinho, tipo, de verdade, realmente acompanhar, eu comecei numa época muito boa, que era na Nova Marvel aqui da Panini. E eu comecei acompanhando o Homem-Aranha Superior. Foi a primeira mensal que eu comprei desde o começo e fui lendo. E assim, não espere, principalmente coisa relacionada a super-herói, que você vai achar exatamente o personagem que tá na tela, você vai achar nos quadrinhos. Isso não é uma verdade, que você vai achar o mesmo tipo de personagem lá, você vai achar aqui, e isso é bom na minha opinião. Como, por exemplo, eu falei do Homem-Aranha Superior. Foi o primeiro quadrinho que eu li, tipo, de um monte, direto, assim, eu fui acompanhando mês a mês, do Homem-Aranha. E não era o mesmo Homem-Aranha que eu vi nos filmes e por aí vai. Não, é o Homem-Aranha, Dr. Octopus no cérebro do Homem-Aranha. Então, uma abordagem totalmente diferente, umas histórias completamente novas. Então, a mídia dos quadrinhos é muito legal por causa disso. Quadrinho super-herói, você vê lá no filme, você vai ler uma história completamente diferente, talvez, do personagem. Uma coisa nova, e você vai falar, caramba, tal personagem tá passando por isso, que legal, que história louca. Por exemplo, você pode ver os filmes X-Men e você achar o Ciclope um bocó. Mas aí você vai ler novos X-Men ou surpreendentes X-Men, você vai ver o Ciclope muito foda e você vai falar, caralho, o Ciclope é muito foda. Pensar o cinema e os games, tudo como adaptação,
pô, gostei desse personagem, vou ir atrás pra ver como é que esse personagem é nos quadrinhos e pegar leituras relacionadas àquele personagem. Mangá é completamente diferente, né? Se você vê um anime de Jojo, você vai ver basicamente quase a mesma coisa nos volumes de, por exemplo, o que aparecer no anime do Shibuya é a mesma coisa que vai acontecer no mangá. Você sabe o que te espera. Só algumas mudanças que às vezes eles fazem por causa de pacing e tudo mais, mas só que na maioria das vezes é a mesma coisa. Então, essas são as minhas dicas, como que eu comecei, o que você tem que esperar ao ler quadrinhos, a se aventurar nesse mundo. E agora eu vou fazer um round de recomendações de personagens. Então, bora lá! Recomendações do Homem-Aranha. Arcos: A Morte de Jim The Wolf, o roteiro do Peter David, e a arte do Rick Butcher. Morreu uma mulher da polícia, o Homem-Aranha tá tentando descobrir quem que foi, o Devorador de Pecados, tentar descobrir, oh meu Deus, quem que é esse Devorador de Pecados, o Peter ficando meio doido, ele toma um pau pro Electro na história, muito legal. Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é o início da fase do J. Michael Straczynski, com o John Romita Jr. na arte, que ele enfrenta o Morlun, é uma batalha que o Homem-Aranha tem que se dar de tudo, é uma batalha que dura horas, e o Peter quase não consegue, uma reviravolta com a Tia May, muito legal. Demolidor, só ver um vídeo meu de Demolidor Origins, Demolidor Amarelo e o Homem Sem Medo, recomendações muito boas pra você querer conhecer a origem do personagem, histórias magníficas. E também o Demolidor, A Queda de Murdoch, simplesmente como que o Rei do Crime destrói a vida do Matt e ele consegue se reerguer depois, muito foda. Histórias dos Vingadores, eu recomendo muito para começar uma versão diferente, né, de um universo diferentão, que é do universo Ultimate, que é Os Supremos, Os Vingadores, escrito pelo Mark Millar, ilustrado lindamente pelo Brian Hitch. É um quadrinho extremamente legal de como que repagina os Vingadores para os anos 2000 nesse novo universo. E agora falando do meu escritor favorito de histórias de super-heróis, Brian Michael Bendis, escrevendo Os Vingadores, que tem Vingadores: A Queda, de como que os Vingadores eles se quebram, como que acontece um monte de coisa, tudo por culpa da Feiticeira Escarlate, e como eles retornam como os Novos Vingadores no Novos Vingadores Motim, que é como a equipe vira uma equipe muito famosas dentro da equipe, como o Wolverine, o Homem-Aranha, eles entram dentro da equipe e fica uma equipe muito maneira. Dos X-Men, Novos X-Men, tem aí o vídeo aqui no canal, uma fase espetacular do Grant Morrison, altos conceitos, ficção científica, muito foda, recomendo demais. E Surpreendentes X-Men, do Joss Whedon, com arte do saudoso John Cassaday, que é simplesmente maravilhoso. História espetacular, você conhecer os mutantes numa nova roupagem depois da fase do Grant Morrison. Uma história muito boa também, que recomendação para conhecer tanto o Doutor Destino quanto o Doutor Estranho. Doutor Estranho, Doutor Destino, Triunfo e Tormento. Fiz vídeo no canal, tá aí o link. Vê lá, história magnífica. Agora indo para distinta concorrência, né, falar algumas histórias do Batman. Batman, ano 1, Frank Miller, David Mazzucchelli, magnífico. História de origem de como que o Batman, ele começa toda a sua vida, o primeiro ano dele em Gotham, enfrentando os mafiosos, simplesmente espetacular. Um quadrinho assim perfeito e ótima pedida para você começar a ler quadrinhos também. Batman, Um Longo Dia das Bruxas, do Jeff Loeb e do Tim Sale, essa dupla espetacular. O Batman, ele vai atrás, esse assassino que mata em todos os feriados do ano, ele, o Harvey Dent, indo atrás disso. O quadrinho pegou muito essa parte do Harvey para colocar no filme do Cavaleiro das Trevas, simplesmente um quadrinho magnífico. E Batman Veneno, que é onde que se apresenta o veneno que o Bane utiliza, né? O Bane não é o vilão dessa história, mas é aí que vem toda essa droga que estimula, te deixa mais forte, mas te deixa mais também psicótico. A história é muito boa, que é uma... Tudo isso relacionado, o Batman ele começa a vir um viciado por causa de um erro que ele fez e ele não consegue suportar isso, então ele vai atrás dessa droga. É uma história espetacular. Falando agora do Superman, As Quatro Estações, também do Jeff Loeb e do Tim Sale, simplesmente maravilhoso, um quadrinho tocante, um quadrinho sensível, mostrando o Homem de Aço, de como que ele é essa esperança, essa força da natureza, da bondade, de um alien ser a pessoa mais bondosa no universo inteiro. E é maravilhoso. Superman Massacra Clã, um quadrinho muito legal, mostrando o Superman indo atrás da galera que usa o chapéuzinho branco e vai atrás de minorias, Superman metendo porrada neles. Um quadrinho muito legal, ganhou vários prêmios também. E uma versão também bem bacana para ler do Superman Entre a Foice e o Martelo, que é um quadrinho de como mostra que Superman ele caiu
lá na União Soviética em vez dos Estados Unidos e como isso mudaria toda a Guerra Fria. Então, um quadrinho muito bacana, também escrito pelo Mark Millar. E aí, agora algumas recomendações fora do epicentro de Marvel DC. Temos Y, Último Homem. Se você gosta de ficção científica, o mundo simplesmente só não tem mais homem, só tem um cara e um macaco que tem o cromossomo Y, e como que esse cara, ele quer encontrar a namorada dele que tá lá na Austrália, ele tá lá nos Estados Unidos, como que o mundo se comporta quando todos os homens somem do nada, como a sociedade agora se restabelece só tendo mulheres. É muito legal, é uma puta história, personagens magníficos. Se você gosta também de aventura e terrorzinho, Vampiro Americano, do Scott Snyder, com histórias do próprio Stephen King. Pô, quadrinho maravilhoso de, vampiro no Velho Oeste, depois vai passando durante várias etapas dos Estados Unidos, a arte do brasileiro Rafael Albuquerque, maravilhoso esse quadrinho. Tokyo Ghost, se você gosta, ficção científica, cyberpunk, toda a vibe cyberpunk 2077, samurai, um mundo distópico, Tokyo Ghost, do Rick Remender, com a arte magnífica do Sean Murphy, quadrinho maravilhoso, recomendo demais, muita ação, muito foda. Se você quer uma aventura mais gostosa, se você já parou pra pensar como seria Senhor dos Anéis, personagens Disney, como seria esse Senhor dos Anéis? Nada mais, nada menos do que Bonnie, do Jeff Smith, quadrinho maravilhoso que você pega, você não consegue parar de ler, ele é uma delícia, te emociona, você ri, você fica apreensivo, você se diverte, ação maravilhosa, quadrinho espetacular, Bonnie, do Jeff Smith. Scott Pilgrim vs. o Mundo, se você tá nos 20 e poucos anos, tá fazendo faculdade, tá terminando, você tá um jovenzinho ainda, leia Scott Pilgrim contra o Mundo, é um quadrinho maravilhoso pra quem joga videogame, gosta de filme, quadrinho e tudo mais, um quadrinho maravilhoso, puxa muito pro mangá também, não tem como eu recomendar demais. Acabou de fazer uns 18, 17 anos, tá ainda nos seus 20, por favor, leia Scott Pilgrim contra o Mundo, é uma leitura que ressoa muito com você, foi o que ressoou comigo, que eu li na época que eu tava na faculdade, foi simplesmente incrível. Agora falando um pouco de quadrinhos brasileiros, que é sempre bom fazer recomendações, do Fábio Mundo Grabielbá, Day Tripper, fizeram pela Vertigo, um quadrinho maravilhoso que fala sobre escolhas, as mortes, amores, que é um quadrinho espetacular, que chorei horrores, é um drama maravilhoso, com um tequinho de ficção científica, né? E é um quadrinho maravilhoso, velho, que tem uma puta numa mensagem maravilhosa, recomendo demais, Day Tripper. Open Bar, do Eduardo Medeiros, quadrinho engraçadíssimo, que te emociona, que você não consegue parar de rir. É um quadrinho de dois caras que abrem um bar muita presepada, quadrinho maravilhoso do Eduardo Medeiros. Do Jefferson Costa, tem Roseira, Medalha, Engenho e outras histórias, quadrinho espetacular que ele conta como que foi a história de como seu pai e sua mãe se conheceram e a família deles dois, contando vários causos, com muita representatividade, exala a brasilidade, muito humor também, um traço maravilhoso do Jefferson, um quadrinho espetacular. E também alguns quadrinhos europeus que vale a pena comentar, A Estrada, do Manu Larsenet, que eu fiz um vídeo, vê aí, quadrinho maravilhoso daquele livro. Um Pedaço de Madeira e Aço, do Chabotés, que saiu pela Pipoca Nanquim, um quadrinho mudo e espetacular que fala tanto, mas sem ter nenhum balão de fala ou de pensamento, e só pelos desenhos o Chabotés consegue te passar todas a 1 zilhão de emoções. Quadrinho espetacular. Então, gente, esse é meu vídeo. Recomendações, o que ler e tudo mais, tô aqui. Se você tiver outras recomendações, escreve aí embaixo. Se você gostou do vídeo, dá aquele like. Manda esse vídeo para pessoas que querem começar a ler quadrinhos. Esse vídeo ajuda elas a como começar. E tem quadrinhos pra dar o rodo. Se vocês quiserem outras dicas de, Ítalo, quero um quadrinho assim assado. Você tem alguma recomendação? Escreve aí embaixo que eu te respondo. Segue a gente no Instagram, @HQCantoDoQuadro, para eu ficar por dentro de quando que eu posto um vídeo novo. E é isso, gente. Muito obrigado para quem viu até aqui. Se inscreve, deixa o like e eu vejo vocês na próxima. Valeu, tchau, tchau.